A gente recebe o doutor Felipe Magalhães, ele é ortopedista. Obrigada pela sua presença, doutor. Boa tarde. Obrigado, Roberto. E a gente também recebe aqui a Maricilda Borges. Obrigada, Maricilda, mais uma vez pela sua participação. Telespectadora número 1 do Fala Espírito Santo, junto com a Carla. E as duas sofrem do mesmo problema. Carla, explica pra gente quando que começou as suas questões aí na coluna. Então, Roberta, as minhas questões da coluna já vem se arrastando há muitos anos, né? Fala bem pertinho no microfone. Então, o ano passado, eu tive várias crises, né? Com dores, assim, excessivamente, diariamente. Em qual região da coluna? Lombar, cervical e... Na coluna, cervical, coluna e lombar. Uhum. Que fui passando por vários procedimentos, fui tendo crises de ansiedade, tive crises de depressão, né? E hoje fui diagnosticada com a fibromialgia. E com essas dores foi descoberto pelas ressonâncias que eu fiz as hérnias que eu tenho hoje na coluna. Hérnias, no plural, então, quantas? Eu tenho 3 na cervical, 3 na coluna e 2 na lombar esquerda. Segura aí que a gente vai ouvir agora da Maricilda também a história dela. Conta pra gente. A minha é mais simples, Roberta. Eu tenho 2 hérnias de disco na coluna mesmo, né? Mas eu fiquei a ponto eu pensei que eu ia para uma cadeira de roda. O médico quis até me operar na época, mas aí fomos fazendo tratamento até um determinado tempo e, graças a Deus, eu já estou bem melhor, eu já não sinto tantas dores, só quando faço algum movimento, coisas mais pesadas, mais fortes, né? Mas eu sofri muito, muito mesmo. Ó, é brincadeira não, que se cuide. Agora, eu queria saber uma coisa, o que gera mais isso? É carregar muito peso? É muita limpeza de casa? O que é? Boa pergunta, Maricilda Borges, para isso que a gente trouxe o doutor Felipe Magalhães, até porque dor na coluna, olha, eu fiquei passada quando eu li essa informação, é o segundo principal motivo de ida das pessoas, dos pacientes aos consultórios, né, doutor? Só perde para dor de cabeça. Por que muitas pessoas assim sofrem com dor na coluna? Isso, é exatamente o que você colocou, tá? A dor na coluna hoje é a segunda maior causa de visita aos consultórios médicos, tanto do clínico geral como até do ortopedista, tá? Hoje ela só perde exatamente mais para doenças de vias respiratórias, né? Vamos colocar assim. E de dor crônica, se falar de dor crônica, ela só perde para pessoas que têm hipertensão arterial, ou seja, pressão alta. Hoje nós vimos bastante dores na coluna de uma forma geral, mas se a gente for designar locais exatos, por exemplo, igual a Carla, né? Ela colocou, na coluna cervical hoje, a gente vai ver que em torno de 40% dos indivíduos vão poder apresentar sintomas. E já na região lombar, isso dobra, pode ser até 80%, tá? de sintomas perceptíveis pelos pacientes, que eles vão relatar isso para a gente. Agora, tira a dúvida da Maricilda, que eu também fiquei muito curiosa, o pessoal de casa. O quê? Por quê? O que está por trás dessa dor? Até porque 80% da população, né, se não teve ou vai chegar a ter problema na coluna. Por que isso? Isso aí. Isso são vários fatores, tá? A dor na coluna ela é um aspecto multifatorial, tá? Não é só uma coisa específica. Então, você tem que avaliar muito bem o paciente. Você tem que pegar como a idade, né? O que esse paciente faz no dia a dia. Então, assim, você tem que destrinchar isso, né? Individualizar cada paciente, não tem como você botar isso, generalizar. Não tem um fator que está em comum entre os pacientes, doutor? Não, o que hoje a gente pode colocar é relacionado, por exemplo, ao esforço físico, à sobrecarga, postura. Isso, normalmente, é comum a quase todos, tá? Mas existem algumas outras causas, né, que são inerentes a algumas faixas etárias que pode estar causando a dor na coluna. Isso, por exemplo, igual ela falou em questão da hérnia de disco. A hérnia de disco é uma patologia inerente à coluna que dá dor na coluna. Então, isso está muito mais comum em pessoas que a gente pode ver isso em fatores genéticos, por exemplo, vamos colocar assim, pessoas que já têm um indício de um desgaste do disco por sobrecarga mecânica, né, que você vai perdendo o constituinte do disco e vai favorecendo o surgimento de hérnia de disco. E aí,
já que eu já soltei, trouxe aqui para vocês esse dado, né? Que segundo a OMS, cerca de 80% da população ou teve ou vai ter dor na coluna. O que a gente pode fazer para mudar essa expectativa? Roberto, eu acho que a população ela tem que inicialmente se atentar a isso, tá? Como fator? Reconhecer os sintomas, eu acho que isso é importante você saber. Procurar, lógico, um auxílio médico, desde que você comece a ter isso. E hoje em dia é importantíssimo a população ser ativa. Segundo os dados do IBGE, se você for analisar hoje, nós só temos em torno de 20% a 25% da população ativamente, ou seja, quase 80% é sedentária. E isso é um fator também que pode vir a dar dor na coluna e também, consequentemente, isso ao paciente apresentar alguma outra patologia um pouco mais séria da coluna. Você, depois que iniciou o tratamento, Carla, o que você tem feito? O que te traz mais conforto? Olha, Roberta, eu tentei entrar na academia, né, pelos médicos, só que eu não consegui. Por quê? Eu estava até conversando com o doutor. Eu perdi praticamente o movimento desse braço esquerdo meu. É como se eu colocasse ele embaixo da cabeça e a dormência. Então, eu não tenho muito movimento nesse braço. Na minha perna esquerda, por eu ter a hérnia nessa região lombar, eu tenho espasmo no joelho, que de vez em quando eu caio. Então, tudo isso me afetou, né? Então, como eu fui diagnosticada com a fibromialgia também, então a gente fica perguntando, é a fibromialgia? É a hérnia? O que é? Porque desencadeia um monte de coisa na gente, igual eu estava falando com ele, que vem a depressão, né? Só de eu estar falando aqui dá vontade de chorar. Porque as dores é diariamente. Quem convive, quem sabe, é difícil, né? Eu tenho uma rede de apoio, né? Aí, às vezes, as pessoas falam, mas, poxa, você vive uma vida feliz. Sim, eu tenho 3 filhos maravilhosos, eu tenho um casamento bom, tenho amigos. Mas as dores deixam a gente vulnerável, porque são dores diariamente. Sabe? Eu tomo um remédio para dormir, eu tomo 5 remédios à noite para dormir. Eu tomo remédio de SOS, que é tramadol, que é a codeína, que é a dipirona 1 miligrama. E você, inclusive, está para fazer uma cirurgia agora. Dia 21 agora, eu tenho uma consulta aqui no Hospital Central, que possivelmente há de fazer a cirurgia, porque o meu neuro já falou e a minha reumatologista. Então, eu faço acompanhamento com o reumatologista, o ortopedista, o neuro e o psiquiatra. E eu não posso deixar de jeito nenhum. Lógico, igual eu estava falando para ele, que há momentos na vida da gente que dá vontade da gente desistir. Não, porque mulher, são dores, faz não. São dores muito A fortes. gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para ajudar. Porque as pessoas não acreditam. Não acreditam. É difícil. Olha, e o que chama atenção é que tem muita gente se identificando com o assunto, inclusive pessoas novas. Olha o relato do Gabriel que chegou aqui, que mandou pra gente. Ele mora aqui em Cariacica, ele tem 27 anos, só que desde os 15 anos ele sente umas dores nas costas, ele sente muita dor nas pernas e formigamento nos pés. O que pode ser? Ele falou que está usando até bengala, doutor. Roberta, assim, a idade, né, que ele refere, desde os 15 anos, isso já aciona, já dá um sinal de alerta. Hoje a gente tem que valorizar muito a queixa do paciente. Então, quando a gente pensa, de uma forma geral, um paciente mais jovem, menos que 20 anos, vamos colocar, ou pessoas da idade mais avançada, a partir de 55, 60 anos, isso aciona, a gente cria um sinal de alerta para a gente poder fazer uma investigação maior, porque não é comum um adolescente ter dor na coluna com os sintomas que ele apresenta, que ele fala das dores nas pernas. Existem as dores da coluna por desvio da coluna, que a gente conhece escoliose, por má postura, dor muscular. Agora, sintomas, né, que ele relata, que pode ser até por nervo, por algum sintoma compressivo, tem que acionar um alerta. Aí a gente tem que investigar mais. Tem mais gente dizendo que eu sofro com dores na coluna, tenho 3 hérnias de disco. Outro relato da Zulina de Soteco falou que tem que fazer uma cirurgia na coluna, tem que colocar pinos. Estou aguardando já há 3 anos, ela tem todos os exames. Essa é uma outra batalha, né? Também tem gente dizendo, eu tenho dor na coluna lombar por conta da hérnia de disco, dor na cervical por conta da fibromialgia e ainda dor no nervo ciático. Olha só como é que está a vida dos nossos telespectadores, não está fácil não. Tem gente dizendo, boa tarde, nesse momento eu estou aqui com minha coluna
travada. No momento travou, doutor, o que tem que fazer? O que não pode ser feito e o que tem que ser feito? Roberto, normalmente nessa fase que nós chamamos de fase aguda, que é aquele exato momento que você está tendo a dor, inicialmente é procurar um médico, tá? Fazer o uso de remédio conforme a orientação, tá? Um repouso relativo, isso quando a gente falando de dor na coluna de uma forma geral. E a se atentar a esses fatores, principalmente idade e sinais de alerta, para você poder destrinchar e ver o que você vai fazer de investigação. Né? Igual nós falamos, nós temos que individualizar o paciente, não de forma generalizar. E com você, Maricilda, como é que está hoje, hein? O que te dá mais conforto? Conseguiu descobrir? É porque quando eu sofri muito mais, quer dizer, travou minha coluna, travou a perna, problema de... a gente tem... Fala bem pertinho do microfone. Esqueci. Então, fiz fisioterapia, tomei medicamentos e procurei me movimentar mais, porque tudo assim, queriam a água, iam lá pegar e me davam na mão. E hoje eu já faço diferente. Às vezes eu não estou querendo levantar, mas eu vou... Não, eu estou andando, vou lá, levanto. Eu estou me movimentando mais. Inclusive, eu até me surpreendi, porque eu fiz 2 caminhadas, corrida e caminhada que teve. Uma eu ganhei até um troféu Olha! Pela terceira etapa minha, do meu nível, né? E eu cheguei a ponto de pensar assim, é eu mesmo que estou aqui, sendo que o próprio médico tinha falado, não suba rampas elevadas e nem suba escada. Mas eu falei, gente, eu tenho que movimentar, já que eu não estou me exercitando como deveria. Aí fiz, Roberta, 5 quilômetros por 2 vezes e hoje eu já estou mais me apegada a esse foco. Porque, olha, ficar Ativa, parada, né? gente, não pode. Não pode, que a gente entreva mesmo, Muito né, bom, doutor? isso. Obrigada. Tudo para. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que partir da gente. Não é do médico, não é de você, não. Ele apenas dá o aviso. E a gente tem que partir da gente. Muito e eu bem. estou bem, graças a Deus, eu estou bem. Gosto de te ver assim, dona Maricilda. Obrigada. Um beijo. Beijo pra você Continua aqui com a gente também. nos bastidores, que eu quero te dar mais um abraço. Tá Obrigada bom. também, Carla, Eu que pela sua agradeço. presença. E doutor Obrigada, Felipe Magalhães também ajudou aí, né, a esclarecer as dúvidas sobre dor na coluna. Eita, povo, que tá complicado. Obrigada, Muito doutor. obrigado, Boa Roberto. tarde. Boa tarde.